Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, graça e paz. Que as bênçãos do nosso eterno Salvador estejam sobre a tua vida. Nós gostaríamos de meditar nesta oportunidade em João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Queridos, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4 evangelhos, apenas 2 registram o nascimento do nosso Salvador. São eles Mateus e Lucas. Mas a crucificação, a morte e a ressurreição são narrados nos 4 evangelhos cuidadosamente, porque a crucificação, a morte e a ressurreição são o ápice da vitória do nosso Salvador. Os evangelhos narram o sofrimento, a dor e a agonia de Jesus na cruz do Calvário. Por cerca de 6 horas, Jesus sofre dores agudas na cruz do Calvário, dores físicas, pois o seu corpo estava em agonia de morte. Mas a dor mais terrível que Jesus sentiu foi separar-se do Pai, no momento em que os nossos pecados caíram sobre Jesus. Foi exatamente quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Veja quanta dor, quanto sofrimento Jesus suportou para nos resgatar. O texto que nós lemos, de João 19:30, mostra as últimas palavras de Jesus. E as últimas palavras de Jesus foram: está consumado, que em grego é a palavra tetelestai. Tetelestai é uma palavra de vitória. Jesus estava morrendo, mas o seu último brado na cruz do Calvário não foi de derrota, foi de vitória. Jesus estava esmagando a cabeça da serpente para todo sempre. Vamos voltar a nossa atenção para essa expressão que Jesus pronunciou: está consumado. O que isso significa? Significa que todas as profecias a respeito de Jesus e da sua obra redentora estavam cumpridas. Nenhuma vírgula ficou sem cumprir. O Senhor Jesus realizou perfeitamente a obra da expiação pelos nossos pecados, o cumprimento das exigências da lei. A justiça divina foi completamente satisfeita no sacrifício de Jesus. O poder de Satanás foi destruído pela vitória retumbante do nosso Salvador. Vamos continuar a pensar um pouco nesta palavra que Jesus pronunciou antes de morrer, a palavra grega tetelestai, que tinha alguns significados básicos. O primeiro significado dava a ideia de missão cumprida, missão executada com sucesso. Uma pessoa, ao ser incumbida da missão, dedicava-se com esmero para cumprir a missão. Depois voltava diante daquele que havia dado a missão e dizia tetelestai, ou seja, a missão está cumprida. Jesus foi enviado pelo Pai para uma missão redentora. Ele deveria cumprir as exigências da lei em nosso lugar. Jesus deveria morrer a nossa morte para nos libertar da condenação. Jesus cumpriu perfeitamente esta missão. Levou sobre si os nossos pecados e adquiriu para nós vida eterna. Jesus cumpriu cabalmente a sua missão de maneira eficaz e perfeita, satisfazendo completamente o Pai. Mas além de missão cumprida, tetelestai dava a ideia de resgate. Isso significa que quando Jesus grita tetelestai, ele nos resgatou. Jesus nos libertou completamente. Hoje não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do medo, não somos escravos deste mundo, nem somos escravos de Satanás. Jesus nos libertou definitivamente, como está escrito em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Glória a Deus, porque Jesus cumpriu a sua missão de maneira perfeita e nos resgatou definitivamente para Deus. Mas em terceiro e último lugar, tetelestai dava a ideia de posse.
posse definitiva, de pagamento total. Quando Jesus grita Tetelestai na cruz do Calvário, ele está dizendo: está pago. A dívida está paga. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2,14, Jesus cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós e adquiriu o direito de posse sobre o seu povo, que agora será exclusivamente seu. Jesus comprou e pagou totalmente a dívida. Jesus não pagou por parcela, Jesus pagou totalmente a dívida. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,20, pois fostes comprado por alto preço. E quando nós lemos Apocalipse 5,9, somos informados que este alto preço que Jesus pagou para nos adquirir foi o seu próprio sangue. Pois está escrito: cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A obra redentora de Cristo está consumada. Não precisa de nada mais para a nossa salvação. Não precisa de novos sacrifícios. Não precisa acrescentar regras ou rituais para a nossa salvação. Tudo isso Jesus cumpriu cabalmente na cruz do Calvário e gritou para que todos soubessem: está consumado. Hoje basta tão somente crer no sacrifício de Jesus por você e com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, rendendo assim a sua vida ao nosso único e suficiente Salvador. Tetelestai, está consumado. Jesus cumpriu a sua obra redentora. Que Deus em Cristo nos abençoe e essas palavras edifiquem o meu e o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.